Senhor presidente, quero denunciar aqui a articulação criminosa que está sendo feita pelo governo Lula na medida provisória 1303. Primeiro, colocaram um jabuti para salvar bets ilegais. Eles vão permitir que todas as bets que operaram no mercado negro durante todo esse período, muitas vezes bets ligadas ao crime organizado, ao PCC, ao Comando Vermelho, que todas elas se regularizem. Todas as bets operando ilegalmente vão poder se regularizar a partir dessa nova medida provisória. Aí você pode me perguntar qual que é o interesse do governo, além de algum interesse oculto não republicano, de querer legalizar bets ilegais, algumas ligadas ao crime organizado. Muito simples. Eles preveem que todas essas bets podem se regularizar se elas pagarem retroativamente os impostos, ou seja, o crime organizado rouba o dinheiro da população, lava o dinheiro por meio de uma bet legalizada por uma medida provisória do governo Lula, e aí o governo Lula depois arrecada dinheiro da facção criminosa que lavou esse dinheiro via bet. Isso é um escândalo. E mais do que isso, eles dizem, e o discurso oficial dos petistas é: não, vamos tributar bet, vamos tributar os bilionários, a direita não quer que tribute bet. E veja, todos sabem que eu sou um fiscalista que defendo aqui que haja corte de gastos, corte de impostos. Nós somos um dos países emergentes que mais cobra impostos com a maior carga tributária do mundo. País emergente com a maior carga tributária do mundo. Agora, se tem um setor que eu votaria aumento de imposto, é pra bet. E adivinhem só o que o próprio relator do PT retirou da taxação da medida provisória 303? Bets. O PT não é a esquerda que quer fazer um enfrentamento aos bilionários que ganham dinheiro em cima do vício da população mais pobre? Por que tiraram a tributação da medida provisória? Fintech, bancos digitais, que muitas vezes são um instrumento de combate ao oligopólio bancário que nós temos, merecem mais taxação do que bet? Qual que é o interesse de vocês de proteger de taxa? Vocês taxam tudo. Tributa a blusinha, aumenta a tributação em cima de investimento, em cima do crédito, encarecem tudo pro consumidor na ponta. Agora, na hora de fazer a taxação da bet, sumiram. Cadê a base do PT? Cadê a base do governo para denunciar que o relator da medida provisória enviada pelo Lula tirou a taxação de bet? Aliás, essa medida provisória nem tem mais razão de ser. Essa medida provisória, para quem não se lembra, foi para compensar o que o governo perdeu quando a Câmara derrubou o aumento do IOF. E eu peço mais um minuto para concluir, presidente. A Câmara derrubou o aumento do IOF porque foi ilegal, foi inconstitucional, é um tributo extrafiscal, não arrecadatório, regulatório, que foi assumidamente utilizado pelo governo para arrecadar, e aí o governo publica a medida provisória para falar: olha, o que eu deixei de arrecadar com o aumento do IOF, eu vou compensar com a medida provisória. Só que o Supremo derrubou a derrubada do IOF que nós aprovamos aqui, então não tem mais o que compensar. Veja, e eu penso assim, vários parlamentares do dito Centrão se acham muito espertos de saírem no lucro em todos os governos, sendo sempre base do governo. Mas vários desses partidos estão agora desembarcando do governo Lula e dizendo que vão apoiar uma candidatura do Tarcísio, por exemplo. Só que ao mesmo tempo que vocês largam seus ministérios para apoiar a candidatura do Tarcísio, vocês dão seus votos aqui para dar mais de 20 bilhões de reais pro governo Lula em ano eleitoral. Então vocês vão apoiar outro candidato enquanto vocês dão dinheiro pro concorrente para manter os seus cargos e as suas emendas aqui dentro do parlamento. É muita burrice por parte dos senhores. Então eu já adianto, presidente, eu já adianto o meu voto, o meu posicionamento e a minha obstrução absolutamente contrária à medida provisória 1303. Já tem imposto demais no nosso país. A gente devia cortar privilégio, o super salário, que o governo discursa contra, mas não apoia a minha PEC de privilégio. A gente deveria cortar bilhões que nós sentimos e passagens batendo recorde e não aprovar mais uma vez mais imposto em cima da população brasileira. Só digo isso. É o cara. É o cara. É o cara. O maior de todos. Maravilhoso. Segundo discurso dele ontem? Ou Teve... Não, não vi outro. Outro? De ontem? Você quer comentar alguma coisa ainda? Não, bota o discurso. Presidente, eu estou muito feliz hoje que o requerimento de retirada de pauta que vai derrotar o governo é de minha autoria. Fazia tempo que eu não via o governo ser derrotado no plenário dessa Câmara dos Deputados. Nós que somos de oposição estamos acostumados a perder semana após semana, mas dessa vez nós teremos uma vitória. E veja, o discurso do governo é de que não, nós queremos enfrentar os ricos, os bilionários, as bets. Uma das primeiras coisas que o relator fez na comissão especial foi tirar a bet de tributação. E veja, mesmo eu sendo contra todo e qualquer aumento de imposto no plenário dessa casa, eu digo para vocês com tranquilidade: se tem um imposto que eu votaria o aumento, era o imposto de bet. Curiosamente, um dos impostos que o deputado do PT, relator da matéria, escolheu tirar. Quem foi o responsável por salvar bets que estão destruindo famílias mais pobres do nosso país? O relator da medida provisória, deputado do PT. Quem foi o responsável por colocar no texto, e até acabou de fazer a defesa aqui na tribuna, do instituto que permite regularizar bet ilegal? Foi o relator, deputado do PT. Eu vi o líder do PT na entrevista coletiva recentemente falando: olha, nós estamos cobrindo o rombo porque em ano eleitoral o Bolsonaro aprovou o rombo acima do teto e estourou as contas públicas. Verdade. Com a PEC Kamikaze, que o PT votou a favor. Eu votei contra a PEC Kamikaze. Seja rombo ou furo de teto em governo Bolsonaro, em governo Lula, eu vou ser contra. Diferente de vocês, que agora estão criticando, mas no ano eleitoral com o Bolsonaro, votaram junto com o Bolsonaro para criar o rombo de 150 bi. Não tem moral, não tem coerência, não tem credibilidade nenhuma para falar da gastança do Bolsonaro no último ano de mandato. Cada um dos senhores que eu olho nos olhos agora, e eu me lembro que estavam na legislatura passada, votaram com ele para combater o rombo que agora que vocês estão dizendo que não tem nenhum relacionamento com isso. Além disso, o líder do governo ainda ameaça: 10 bilhões de emenda vão ser congelados se a base do governo não votar junto. Estão admitindo que compram voto nessa casa para votar aumento de imposto. O líder do governo
ameaçando abertamente, vamos congelar 10 bi de emenda se não votar o aumento de imposto. Então quer dizer que 10 bi do aumento de imposto que vocês queriam aprovar aqui era para comprar base parlamentar? É disso que se trata, meus amigos. Mas só assim nos resta agora comemorar a vitória que a gente vai ter no painel daqui a pouco. Obrigado, presidente. Tô aqui com o Alfredo Gaspar, no Fraga, Palderney. Já já a gente vai mandar view do cacete. A gente vai mostrar ali no painel. Olha lá, olha o vídeo do cacete. Que trabalho, né? Que trabalho. Imagina, meu amigo, que gostar do Bolsonaro tirou tudo isso de você. Que talvez você pudesse, se não gostasse do Bolsonaro, ter focado em eleger pessoas boas, em vez de pessoas famosas, né? E que talvez a gente tivesse não um, mas 20 15 lá. Eu volto a falar, com 20 15 você muda o Brasil. Com 20 15 você muda o Brasil. Você toca uma revolução. Isso já aconteceu em um momento da história. Pra falar que assim, antes que você fique black pilado pensando em desistir. Já houve uma coisa chamada UDN. Alguém já ouviu falar da UDN aqui? A UDN era o partido Lacerda. Os caras botavam pra... Todo mundo tinha medo do UDN. Muito possivelmente não houvesse o golpe em 64, o UDN teria chegado ao poder. Carlos Lacerda foi um dos maiores governadores da Guanabara que já houve. Faziam oposição porque era um bando de gente com muita qualidade. Muita qualidade. Qualidade... Então já houve isso e assim, tocavam um inferno lá. Então dá. Em grande medida a gente vai reviver as melhores qualidades da UDN. As melhores qualidades deles pra cá. Mas com o nosso fogo, com um senso de propósito histórico maior que o deles. Com uma energia maior que a deles. Com uma vontade de chegar no poder e fazer o certo maior que a deles. Entendeu? Mas já aconteceu no passado. E sim, nós podemos fazer mais e melhor. Então parem de ter medo, parem de... Vai dar certo, vai não. Confia no plano que o plano é o melhor que já teve. Maravilhoso isso, gostei da comparação que você fez. É isso, aqui de um lado, tá pro Brasil que trabalha e produz, toma ele taxa. E do outro, toma e joga o dinheiro aí na base, que é o modelo de compra de votos. E é muito legal, que assim, o PT sequer tá disfarçando. É só compra de votos pura e simples. É só a linguagem da compra de votos, é só o método da compra de votos. É o Brasil da compra de votos. Cara, isso faliu. Isso como modelo político é uma piada. Né? Mas assim, eu não quero ficar repetindo a live de ontem. O que eu quero comentar, tá? É planos futuros. Precisamos olhar pro futuro. De fato, a vitória ontem se deve também ao trabalho de Kim Kataguiri. Kim Kataguiri que entrou com um requerimento que foi a votação e derrubou a MP 2303, isso? 2303. Como? 1303. 1303? Certeza? Eu acho que é 2303/2025. 303. 1303? 303, cara. Tá, Confia. então é de Kim Kataguiri o requerimento. E é por parte de Kim Kataguiri que houve também essa articulação para que o requerimento passasse. Tá? O Kim, e não é de hoje, ele sempre se destacou por ser um parlamentar produtivo. Tá? E aí eu quero comentar com vocês, porque é importante vocês ouvirem isso. Ele, por alguns momentos na carreira dele no parlamento, acabou se indispondo com presidentes de Câmara. No início ele se indispôs com Maia, depois a relação ficou ok. Depois ele se indispôs bastante com Arthur Lira. Depois a coisa ficou neutra, nunca foi boa a relação. Com o Hugo Mota a relação começou até bem, e hoje a relação ela é muito ruim. A ponto de eu dizer pra vocês que não que o Kim vai perder o mandato, mas o Kim, tudo que o Hugo Mota puder fazer pra machucar o Kim do ponto de vista institucional e político, ele fará. Tá? O Kim é um dos caras que expôs em entrevistas a fraqueza do Hugo Mota como líder político. Ele expôs nas entrevistas o fato do Hugo Mota não conseguir conduzir o Congresso, a Câmara dos Deputados no caso, para bons acordos. Ficou de bobalhão na relação com o Alcolumbre na questão da PEC da blindagem. E o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, já externou que, enfim, não gosta do Kim. Né? Ele considera que o Kim fez ali com a Câmara dos Deputados na PEC da blindagem é desleal. O Kim foi de uma deslealdade atroz. Mas imagina ele, o Hugo Mota, gostei de proteger a todos ali. E o Kim gravando vídeos, arrumando treta com todo mundo, inclusive com o Nicolas, que junto ao Hugo Mota se comportou como porta-voz do projeto. O que o Kim fez ali é horrível. Então, é muito louco, é paradoxal que nesse instante haja contra o deputado que qualquer pessoa de bom senso, que tenha mais de 90 de QI, vai dizer, ok, esse cara é o melhor parlamentar do Brasil. É que realmente... até pode ter o QI, mas não tem um bom senso, né?
qualquer pessoa nesse estado, ela vai reparar, ela vai falar, pô, esse cara, ele tá entregando um grande trabalho. E não é normal que um cara desse entregando um grande trabalho, ele tenha um processo que pode redundar numa cassação na comissão de ética, no Conselho de Ética na Câmara dos Deputados, e que tenha ouvido dos pares, né, lideranças partidárias, a seguinte coisa: nada seu vai passar nesta legislatura. Eu volto a repetir, nada seu vai passar nesta legislatura. Então, há uma espécie de bloqueio contra projetos do Kim na Câmara dos Deputados. Então, o projeto que o Kim entrou, pelo menos agora, enquanto tiver o Hugo Mota, ele vai fazer de tudo para não andar. Isso significa que vai bloquear nas comissões? Não. Nas comissões o Kim tem um espaço para conseguir andar e o Kim está protocolando vários projetos para andar. Isso significa que alguém possa pegar a relatoria e brecar? Também acho que não. Acho que na Câmara, o relacionamento que o Kim tem com os outros deputados é um relacionamento positivo, até porque o Kim é um grande relator. Sendo um grande relator, o Kim desenvolve uma espécie de moeda política para com os demais. A questão é que, ser colocado em votação no plenário, o Hugo Mota vai fazer de tudo para que não vote nada do Kim. E, ao mesmo tempo, toda vez que o Kim puder ter seu espaço de fala tolhido, derrubado, ele assim o fará. Também vai tentar impedir qualquer projeto com relatoria do Kim que vá ao plenário. Então, há montado contra ele um aparato de sabotagem. Né? E mesmo assim o cara consegue cravar o que ele está cravando. Tá? É muito louco. Eu volto a falar para vocês têm o privilégio de ver Max Verstappen correndo na Fórmula 1 e Kim Kataguiri atuando como deputado na Câmara. E falo nisso, né, porque o Max Verstappen nesse instante ele tá muito parecido com o Ayrton Senna em 1993. Em 93 o Ayrton Senna dispunha de uma McLaren Ford que não era o melhor carro. Às vezes era o segundo melhor carro, às vezes era o terceiro. É o caso do Max Verstappen com essa Red Bull, né? Ele vem, enfim, tirando o leite de pedra com uma Red Bull, que é o segundo ou terceiro melhor carro, por vezes o quarto, e mesmo assim ganha corridas. Ele já deve ter ganhado 4 ou 5 corridas esse ano, o que é anormal. Então quando você vê um cara dispondo de grandes dificuldades e mesmo assim entregando, você fala, é aqui que eu tô vendo o melhor, né, o gênio da raça atuando. Então quando eu vi, por exemplo, o Max Verstappen ganhando corrida no começo desse ano, eu falei, cara, isso não é normal. E aí quando eu vi o Kim conseguindo esse requerimento, conseguindo jogar ali o jogo, e emplacando e discursando mesmo com todas as dificuldades que ele tem hoje, até para conseguir os espaços dele, eu falo, cara, saibam disso, vocês estão diante de um fenômeno, tá? Então deem valor porque vocês estão vendo, deem muito valor, porque não é normal. Não é normal. Um grande deputado no lugar do Kim não teria conseguido. Tô falando sério. Um grande deputado não teria conseguido. E tem uma outra coisa que acho que é importante vocês colocarem aqui. Existe uma nova geração de deputados. O Hugo Mota, se vocês pegarem a idade dele, eu acho que ele nem sequer tem 40 anos. Checa aí a idade do Hugo Mota. O Hugo Mota é novo. Então o Kim gera uma espécie de uma sombra no Hugo Mota. Em grande medida o próprio Nicolas gera também uma sombra no Hugo Mota. Mas o Nicolas não é levado a sério como político. O Nicolas é entendido como uma espécie de um influencer que tá lá e tem voto, então ele tem que ser ouvido. Político, operador político interno na casa, ele não é. O Kim é visto dessa maneira. Então o Hugo Mota é aquele cara que só é presidente da Câmara, e eu vou falar, já que ele tá querendo ferrar o Kim, eu vou falar, o Hugo Mota, ele é um companheiro de putaria de alguns colegas na casa. Todo mundo sabe disso. E ele só ocupa essa posição de presidente da Câmara porque ele é bem chegado em festas, tá? Essa foto que o Riso colocou aí, pode botar na tela, né? Porque agora ele mudou, ele deu uma emagrecida, mas ali ele tá edinaldado, que é o destino natural dele. Ele não tem nenhuma qualidade técnica, e o que ele gosta é farra, ele é um farreiro, junto com outros tantos defensores de bet que ficam rodando por aí com o nosso dinheiro. Defensor dos lobbies mais atrozes. O Hugo Mota é um pedaço de lixo dirigindo a Câmara dos Deputados. E ele é isso, tá? Então, naturalmente, como ele é um impostor, ele fica mal, né? O Hugo Mota é essa tranqueira. O que eu vou falar? É uma tranqueira. Uma tranqueira. Um sujeito cuja família fica lá administrando emenda no interior da Paraíba e cujo foco como presidente da Câmara, um presidente da Câmara de uma nação como o Brasil, quanta coisa um cara desse podia fazer. Quanta coisa grandiosa ele tinha à disposição. A preocupação dele é eleger o pai dele senador, é fazer um arranjo com alguém pra eleger o pai senador na Paraíba. O sujeito é muito pequeno, galera. Muito pequeno. Preocupado porque, o Kim se destacou e quebrou o plano dele da PEC da blindagem, porque ele é tão pequeno e ele é um sujeito com uma cognição prejudicada, né, um sujeito de caráter prejudicado também, sujeito fraco, foi humilhado lá pelo Marcel Van Hatten, pelos bolsonaristas quando tomaram a mesa diretora da Câmara, nem se impôs. Imagina fazer isso com o Eduardo Cunha, imagina fazer isso com o próprio Rodrigo Maia, com o Lira, ninguém teria feito isso com eles, fizeram isso com o Hugo Mota. Então como ele é fraco, e não tem horizonte de nada, não entende a grandeza de ocupar a presidência da Câmara dos Deputados, né? Então ele só fica com inveja. Então é um sujeito pequeno, mesquinho. É um famoso sujeitinho. Ele é o famoso sujeitinho. Esse é o Hugo Mota, presidente da Câmara. E cara, uma nação como o Brasil não pode ter na presidência da Câmara um sujeitinho desses. Não pode, cara. Definitivamente, cara, a gente tem que olhar, né? A gente tem que ter muita ambição, muita energia, porque são esses caras que nós temos que vencer.
É muito complicado porque o debate público, né, tem que ficar sempre sentado nas instituições esquerda e direita. E a gente, né, eu até comecei a live batendo na esquerda e tal. Mas veja, enquanto esquerda e direita estão brigando, Hugo Mota, colega de putaria, não tô falando putaria gay não, putaria hétero mesmo, colega de putaria de alguns sujeitos que comandam partidos, aí ele vai lá e senta lá na posição de presidente da Câmara. Pô. E lembrando, e aqui eu não quero ser chato, né, mas lembrando, com o apoio das esquerdas e com o apoio da direita bolsonarista, de acordo com a direita bolsonarista, era importante colocar o Hugo Mota lá, porque aí ia passar a anistia, como se colocar um desqualificado que não sabe nada de Brasil, é ok se você lá, consegue uma anistia pra tirar uns criminosos que cometeram crimes da cadeia. Não, cara, tem todo o Brasil é muito maior do que os velhos que cometeram os crimes do 8 de janeiro. O Brasil é muito maior do que o Bolsonaro. O Brasil é muito maior do que tudo isso. Então há uma pequenez nas ambições das pessoas que né, é triste, é igual, né? A gente ficar imaginando que a discussão sobre o presidente da República agora, né, em 2025 para 26, é assim, vou dar mais transporte agora gratuito. Não, agora dá um botijão de gás. Pô! Nossos concorrentes todos, o mundo todo falando em espaço sideral. Espaço sideral, falando em alta tecnologia, cara. E a gente aqui, né? Botijão de gás, cara. Olha, eu vou te dar um botijão, né? Pra você colocar uma mangueira, colocar no seu fogãozinho e cozinhar. Que coisa pobre, cara. Que paiseco. Que paiseco.